Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos agradecidos a Deus por mais um dia, por mais um momento para estudarmos a sua palavra. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco o estudo da Bíblia. Queremos aqui mandar um alô especial para o Desilian Cels, é de Franco da Rocha, em São Paulo. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. Ambrósio é da África do Sul. Leia é de Jaru, Rondônia. Marcilene Dias Alves é de Diamantino, Mato Grosso do Sul. Roseli Menezes é de Areia Branca, em Sergipe. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos, pela proteção, pelos cuidados por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando, Pai, a colocar em prática em nossa vida o que Tu queres de cada um de nós. Abençoa todos aqueles que passam por algum problema, por alguma tribulação, angústia, dor, sofrimento, aflição, que sintam a Tua presença com eles, o conforto, a paz, e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos estudando sobre morte em um mundo de pecado. Como nós já falamos aqui essa semana, a morte ela veio por um só homem e, em consequência do pecado, veio a morte. Então, a morte ela passou a todo ser humano que somos descendentes de Adão e Eva. Já nascemos com essa tendência para o pecado. Nós falamos já essa semana a respeito das instruções que Deus deu para Adão e Eva, para que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, porque certamente eles morreriam quando comessem daquele fruto. E comeram. E, em consequência disso, logo a natureza espiritual deles morreu e foram expulsos do Jardim do Éden. Veio dor, veio sofrimento, veio tristeza e veio também a morte, em consequência do pecado. Nós vimos que Eva, ela, ao se aproximar daquela árvore da ciência do bem e do mal, ela foi atraída pela serpente que ali estava. A serpente ela estava sendo uma médium, porque Satanás estava incorporado naquela serpente. A serpente começou a falar, Eva deu atenção e começou a dialogar com a serpente. O grande perigo nosso, irmãos, é quando nós somos tentados e começamos a dialogar com o tentador. Nós não podemos começar a dialogar porque ele é astuto, ele sabe como nos enganar e facilmente nós poderemos cair. Eva, ela não tinha essa tendência que nós temos para fazer as coisas erradas, porque ela ainda era perfeita, ela ainda não havia pecado. Ela não sentia o desejo pelo pecado, mas nós sentimos atração pelo pecado. Então, quando nós somos tentados pelo inimigo, ele coloca diante de nós alguma coisa para nos chamar a atenção, nós deveremos evitar ter contato com aquilo que nós estamos sendo atraídos e evitar ter diálogo com o inimigo, achando que nós poderemos convencê-lo e derrotá-lo. Infelizmente, nós não temos esse poder, essa força. Quando nós somos tentados, nós temos que fazer igual o José, que ele fugiu da mulher de Potifar. E a única maneira de nós vencermos o pecado é fugindo dele. E Satanás, ele disse para Eva lá no Jardim do Éden, lemos isso ontem, Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, que no dia que ela comesse do fruto, ela não iria morrer, como Deus havia dito que eles morreriam. Antes, os seus olhos seriam abertos para conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhece. E então Eva comeu do fruto. Vejam que Satanás, ele usou essa mentira para Eva e continua usando essa mentira ao longo
dos anos, dos séculos e dos milênios. Estes 6.000 anos de pecado que nós já estamos convivendo neste mundo, Satanás ele continua enganando muitas pessoas com a mesma mentira que ele usou para Eva, quando ela disse que ela e Adão, se comessem do fruto, não morreriam. Diz aqui Gênesis 3, verso 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Então essa é a grande mentira de Satanás. Mas por que continua sendo essa mentira? Porque, como ele disse que Eva e Adão, se comessem do fruto, não morreriam, e eles perceberam que agora estavam nus, eles começaram a ver as consequências do pecado. Agora Satanás, então, a partir disso, ele começa a dizer que não, o corpo pode morrer, mas a alma não morre, a alma ela vai para algum lugar especial. Esse é um grande engano em que muitas igrejas têm caído, pensando que nós temos uma alma, que quando nós morremos, muitos cristãos acreditam, que graças a Deus, fulano foi chamado pelo Pai, está nos braços do Pai. Mas não é isso que a Bíblia ensina a respeito da morte. O que a Bíblia ensina é que nós, seres humanos, somos alma vivente e não temos uma alma vivente. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente e não passou a ter uma alma. É uma diferença muito grande. E então, Satanás ele continua enganando muita gente, muitos cristãos, pensando que a pessoa, o ente querido que morreu, ele está nos céus, a alma foi para o céu, de lá está contemplando nós aqui na terra, e isso não é bíblico. Isso vem de muitos tempos antigos. Por exemplo, era uma filosofia grega que ensinava isso. Por exemplo, a República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? E então Sócrates argumentou, então semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível e nossas almas realmente existirão no Hades. Muitas pessoas então acreditam que se a pessoa foi boa, procurou, seguir os passos de Jesus, fazer a vontade de Deus, ele está nos céus. E outros que não foram bons, que viveram uma vida de iniquidade, de pecado, estão no inferno. Mas isso também não é bíblico. A pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra, o corpo vai para lá. O fôlego que Deus soprou em Adão é o fôlego que volta para Deus. Não é um ser que está lá, uma alma que está para lá e para cá. Não, o fôlego voltou para Deus. Eu sei que às vezes para muitos é difícil entender essa questão, Como o fôlego volta para Deus? Não existe essa alma. Não. Quando nós estudamos a Bíblia minuciosamente, buscando em Deus a orientação, a direção, nós vamos ver que realmente a pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra e pronto, acabou. Vai ficar ali aguardando a volta de Jesus. Por exemplo, o salmista no Salmo 115 e no verso 17, o salmista escreveu: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Está aqui em Salmos 115, verso 17. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Em João no capítulo 5 e nos versos 28 e 29, nós lemos: não fiquem tão surpresos, na verdade vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Aqui nós temos a palavra do próprio Senhor Jesus, falando claramente que os mortos, eles estão na sepultura, mas vem o dia em que eles ouvirão
em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Isso é quando Jesus voltar. Então, todos os que morreram, pessoas boas ou pessoas más, estão na sepultura. E quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão para a vida eterna e serão levados, juntamente com os vivos salvos, para os céus. E os ímpios, eles serão então julgados. Eles não irão para os céus. Aí sim vai ser quando, após o milênio, vai haver a consumação de todo o pecado, de todo o mal, de Satanás, dos anjos maus e também dos ímpios, e serão destruídos então para sempre no lago de fogo e enxofre. Em Salmos 146, no verso 4, diz assim: quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Mais uma vez, a palavra de Deus sendo clara, dizendo que a pessoa, quando morre, volta ao pó, e ali os seus planos morrem com eles. Acabou, estão no silêncio, não sabem de nada que está acontecendo aqui neste mundo. Não está vendo o nosso sofrimento ou sofrimento de familiares, não estão vendo nada. Não estão intercedendo por nós, por quê? Porque estão no pó da terra. Também em Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, no verso 28, diz assim: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma, temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Deus dizendo que nós não deveremos temer aqueles que querem matar o corpo, porque eles não podem tocar na alma. A alma, ela pertence a Deus, é o fôlego de vida. Então Deus, ele pode destruir a alma, isso no juízo final, a alma daqueles que rejeitaram o convite de salvação, o amor que Deus oferece. Esses então serão destruídos. Aí sim, não haverá mais ser humano nenhum, nem vivo nem morto, serão todos destruídos no lago de fogo e enxofre. E em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 51 a 58, o apóstolo Paulo ele escreveu: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que se fazem para o Senhor é inútil. Aqui, Paulo vem deixando claro que quando Jesus voltar, o nosso corpo mortal ele vai ser transformado em corpo imortal. Então, a Bíblia é clara em dizer que todos nós somos mortais. Jesus disse: no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Então, a partir da entrada do pecado, passamos a ter uma alma mortal. E somente na vinda do Senhor Jesus é que seremos transformados. Esse corpo mortal, esse corpo corruptível será transformado. Aí sim nós receberemos a imortalidade quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós então exclamaremos, como diz aqui: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Sim, Jesus ele já venceu a morte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele nos garante também a vida eterna. E é o que nós sempre temos falado aqui no final do estudo, que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque quando nós morremos, acaba tudo, cessa tudo.
Não existe uma alma que sai do corpo e volta para Deus, ou que vai para os céus, vai para o purgatório ou para o inferno. Não, não existe. Nós somos alma vivente e nós não temos uma alma vivente. Que nós possamos procurar, através da orientação do Espírito Santo, entender que perecemos, todos nós pereceremos, mas poderemos viver eternamente se aceitarmos a Jesus, caminharmos com Ele, e quando Ele voltar, então receberemos a imortalidade. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós durante este dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.